Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de hoje a gente vai falar sobre o Rio de Janeiro. Quando a gente formou o título dessa aula, falando da metrópole e falando dela estar espremida entre o mar e os morros, a gente já tem aí bastante informação para a gente ir quebrando em pedaços menores para entender melhor. Quando a gente fala, por exemplo, sobre metrópole, metrópole é uma palavra que tem origem lá no grego, né? Que seria aí uma cidade-mãe. Quando a gente pensa numa cidade-mãe, a gente está falando naquela cidade que ela é a principal dentro de um conjunto de cidades. Então, o Rio de Janeiro, ele é a metrópole, ele é a cidade-mãe dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esses outros municípios, né, eles vão ser municípios como Niterói, Nova Iguaçu, Mesquita, São Gonçalo, Duque de Caxias. Todos esses municípios que formam, junto com o Rio de Janeiro, essa região metropolitana, eles vão ter como um centro, como um polo, o Rio de Janeiro. Então, notem a importância dessa cidade. E como assim essa cidade é mais importante? Em que sentido? Né? Na verdade, a gente sempre precisa especificar o sentido. Porque para alguém que mora em Niterói ou em Duque de Caxias, ou vive ali, ou que trabalha para fazer dessas cidades lugares melhores, essas cidades vão ser muito importantes. Então, quando a gente fala de metrópole, a gente está falando dessa centralidade. A gente está falando, primeiro, né, da cidade onde dentro desse conjunto você tem a maior produção de riqueza. Então, seja através dos serviços, seja através do comércio, o Rio de Janeiro ele é a cidade que mais produz riqueza dentro dessa região metropolitana. Além disso, essa centralidade ela vai se dar também por esses serviços. Ou seja, a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro a maior oferta de postos de emprego, de forma que é comum que alguém que mora em Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti, trabalhe ou estude aqui no Rio de Janeiro. Ou mesmo que utilize o comércio ou serviços aqui de saúde, de educação, né, entre outros. Então, isso seria uma metrópole, seria uma cidade onde dentro dessa região metropolitana você tem uma centralidade ali. Bom, então, uma metrópole é de se esperar que ela seja uma cidade com um número considerável de habitantes, né? Ou seja, uma cidade bastante povoada. Porque quando a gente fala populosa, a gente está falando do total de pessoas. Quando a gente está falando em povoada, a gente está falando da relação de habitantes com o espaço que tem para ocupar. Então, o Rio de Janeiro ele é uma metrópole que ele tem 6,7 milhões de pessoas vivendo nela. Então, é bastante gente. Agora, vamos para a segunda parte do título? Na segunda parte do título, eu falei que essa metrópole está espremida entre o mar e os morros. Então, a gente tem um relevo na cidade do Rio de Janeiro que ele é muito especial. A gente tem alguns conjuntos de morros e rochas, os maciços, né, que eles se destacam na nossa paisagem. Né? É difícil você andar muito pela cidade do Rio e não ter nenhum morro, não ter nenhuma grande rocha no seu campo de visão. Isso é uma característica da nossa geografia. O relevo do Rio de Janeiro, ele é uma marca muito especial da nossa paisagem. Agora, esse relevo, ele também pode indicar um desafio para a ocupação dessa cidade. Por quê? A gente percebe que essas áreas, elas são áreas de ocupação mais difícil. A gente vai ter, por um lado, uma grande importância. Vai ser nessas áreas de relevo mais elevado que a gente vai encontrar os remanescentes de Mata Atlântica da nossa cidade. Além disso, é dessas partes de relevo mais alto que a gente vai ter os rios nascendo, esses rios que abastecem a nossa cidade com água, além das belezas naturais, das vistas de tirar o fôlego. Agora, a gente também vai ter nas partes mais baixas da cidade do Rio de Janeiro riquezas ambientais muito importantes, como as áreas de mangue, onde os rios encontram o mar, a gente tem ali uma água mais lamacenta, que serve de berçário para uma série de espécies. Nós também temos as restingas, que são essas grandes faixas de areia, que tem uma vegetação, que tem uma fauna também muito própria, que precisa ser conservada. E a gente vai ter também uma série de lagoas na nossa cidade.
Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando se planeja a forma de ocupar uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Como uma metrópole desse porte. Daí, a gente vai encontrar uma série de estratégias que foram utilizadas ao longo da história para poder tornar essa cidade mais viável de ser ocupada como ela é hoje. Uma delas está no slide que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui a gente tem algumas transformações no litoral carioca. Então, vocês estão percebendo essa linha amarela? Essa linha amarela seria aí a linha de costa original da cidade, né? Como a natureza deixou para a gente. Obviamente que ao longo de centenas, milhares de anos, isso muda naturalmente. Mas o que a gente tem para além dessa linha amarela foi uma mudança feita pelo ser humano, que é uma série de aterros, né? Então, para fazer essa série de aterros que vão pegar a parte do centro, até um pouco da zona sul do Rio de Janeiro, a gente teve o desmanche de alguns morros. Então, aí foram meio que dois coelhos com uma cajadada só. Você desmancha um morro, o que facilita a ocupação da cidade, e produz um aterro, que aumenta essa área ocupável. Claro que é importante ter muita responsabilidade nesse processo. Porque desmanchar um morro é uma coisa que traz impactos ambientais bastante graves. Assim como criar um aterro. É preciso muito estudo, é preciso projetar o que vai ser feito, é preciso pensar muito. E não basta ser um bom técnico para fazer uma coisa dessas, você precisa ter prioridades. Você precisa pensar na conservação daquele ambiente, da fauna, da flora, do clima da cidade, a questão ali de todo esse comportamento, de toda essa dinâmica do mar e da costa da cidade e também da qualidade de vida das pessoas. O lucro, ele não pode vir antes disso. Então, é importante, ao mesmo tempo, ter um grande conhecimento e uma grande competência técnica e, do outro, ter as prioridades corretas. As prioridades que vão atender à sustentabilidade. Que a gente consiga viver nessa cidade pelos próximos anos com uma boa qualidade ambiental e também que isso garanta uma boa qualidade de vida para os cidadãos como um todo, não para uma minoria, né? Então, a gente vai estudar agora um pouquinho sobre como funcionam os contornos da cidade e como funciona o relevo da cidade nessa imagem que eu vou projetar agora. Aqui nesse slide, a gente pode ver duas baías muito importantes que banham a nossa cidade. Uma é a Baía de Guanabara, que é a baía, por exemplo, que nos separa de Niterói, né? Nós somos ligados aí a Niterói, em termos de meio de transporte, pela Ponte Rio-Niterói, pelas barcas, né? Mas ali a gente tem essa baía, que também ela nos proporciona vistas muito bonitas, né? E a gente tem também a Ilha do Fundão, né? Que também fica ali na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, ela recebe muito esgoto e ela também recebe muito sedimento que vem dos rios. Conforme as margens dos rios são desflorestadas, são desmatadas, a água do rio vai passando e vai carregando muito sedimento, né, das margens dos rios e vai tornando a Baía de Guanabara, inclusive, mais rasa do que ela deveria ser. A gente também tem o Oceano Atlântico, que vai pegar parte das praias de mar aberto do Rio de Janeiro, e ali do outro lado a gente tem a Baía de Sepetiba, né? Essas duas baías, elas são áreas de água mais lenta, né, de água que tem um contato ali mais fechadinho com o oceano, e que permitem aí a formação de áreas de manguezal, por exemplo, que são muito importantes para a cidade. Agora, nesse próximo slide aqui, a gente vai observar um pouquinho mais de perto esse litoral do Rio de Janeiro e vai ver como a gente tem uma série de ilhas que são muito importantes e que também compõem a nossa paisagem. Então a gente vai ter ilhas ali desde a zona oeste, passando pela zona sul, centro, aquela parte ali da zona norte, né, que são ilhas ali muito importantes para a gente, né? Tem a Ilha do Governador, por exemplo, que ela é bem grande se comparada às outras. É muito comum, quando a gente vai à praia ou está passando ali pela parte da Baía de Guanabara, no centro da cidade, que a gente aviste essas ilhas. E essas ilhas são parte fundamental, essencial da paisagem do Rio de Janeiro. A paisagem, ela faz parte dessa identidade da cidade.
Agora, nesse outro slide aqui, a gente vai observar os maciços da cidade. Então, os maciços que eu até citei no início da aula, como esses conjuntos de morros e rochas, a gente pode ver que eu circulei ali em amarelo e a gente pode ver que eles são as partes ali verdes da cidade. Então, são as partes que a gente tem mais Mata Atlântica conservada. A gente tem, por exemplo, o maciço da Pedra Branca, na Zona Oeste. Ele vai separar, por exemplo, bairros como Realengo, Bangu, até Campo Grande ficam de um lado, e do outro a gente vai ter, por exemplo, ali o Recreio, né, que fica ali banhado pelo Oceano Atlântico. Ali, um pouquinho mais a norte, a gente tem o maciço do Jericinó. E justamente ali, vocês estão vendo esse vale entre o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó? Essa parte a gente vê mais acinzentada, ela é mais ocupada, tem mais concreto, mais asfalto. E, inclusive, esses dois maciços, eles reduzem bastante a circulação de ventos ali, o que explica que essa parte seja uma parte bastante quente da cidade. Quem mora em Bangu, Realengo, Campo Grande, com certeza sabe do que eu estou falando, né? E a gente tem ali o outro maciço, o maciço da Tijuca. O maciço da Tijuca, para quem não sabe, ele é o responsável por dividir a nossa cidade em zonas. A norte do maciço da Tijuca é a zona norte da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente encontra Meier, Madureira, São Cristóvão, Tijuca. A sul do maciço da Tijuca é a zona sul da cidade, onde a gente vai encontrar Copacabana, Botafogo, Humaitá, São Conrado. E a oeste do maciço da Tijuca, a gente encontra a zona oeste do Rio, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Freguesia, Realengo, Campo Grande, Valqueire e essa galera toda. Vocês devem ter percebido que é uma parte grande da cidade que é ocupada por esses maciços, certo? Então a gente vai observar agora um deles mais de perto, que é o maciço que tem alguns dos pontos turísticos mais famosos da cidade do Rio de Janeiro, o maciço da Tijuca. Vamos lá? Então aqui a gente pode observar, né, o Pico da Tijuca, que ele se destaca por uma altitude bastante elevada, né? Ali a gente pode observar também o Rio Maracanã, que vai passar pelo meio desse conjunto, né? A Serra da Carioca também. A gente vai encontrar alguns pontos ali na Zona Norte que eu marquei. E ali, um pouquinho a oeste, a gente vai encontrar alguns pontos importantes da Zona Oeste, como o início da Barra da Tijuca e também a Lagoa da Tijuca, né, que é muito importante. Ali a gente pode observar que está bem na beiradinha. E ali, a sul já, a gente pode encontrar ali num formato que eu sempre achei parecido com o de um clipe de papel, o Jockey Club e também a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu vou mostrar agora uma imagem do Rio de Janeiro dividido nessas 4 zonas, para a gente perceber como é o maciço da Tijuca que faz essa divisão. Bom, então a gente pode ver aí dividido em vermelho a zona norte do Rio de Janeiro, em verde o centro do Rio de Janeiro, que ficaria a leste do maciço da Tijuca, em azul a zona sul e em amarelo a zona oeste. Eu trouxe uma convidada para falar para a gente um pouquinho sobre a importância do planejamento e da gestão desse planejamento para uma cidade tão desafiadora como o Rio de Janeiro. É a professora Vanessa Jorge, da nossa equipe aqui de Geografia. Ela é especialista em planejamento urbano e territorial e ela tem bastante coisa para ensinar para a gente. Vamos ver? Quando a gente pensa o planejamento da cidade, a gente tem que pensar primeiro, né, numa equipe multidisciplinar que vai pensar aquele espaço, né, que vai se debruçar sobre as questões que aquele espaço demanda. Então, para compor essa equipe, né, multidisciplinar, né, geralmente se chama os engenheiros, os arquitetos, né, que são aqueles que vão construir, né, trabalhar na parte da construção, mas também a gente chama biólogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, né, que vão pensar esse espaço, vão pensar a produção desse espaço. Então essa equipe multidisciplinar, ela vai trazer todas as demandas sociais, né? Por isso que é importante ter o diálogo com a sociedade, né? No plano diretor da nossa cidade, a gente prevê a participação popular, né? Em que a sociedade diz quais são as suas demandas, né? E no planejamento isso é inserido. Então é inserido mais escolas, é inserido mais hospitais, né? Como é feito a escolha dessas coisas. Então uma coisa é o plano, outra coisa é a gestão, é isso que a gente não pode confundir. A gente não pode dizer assim, mas não teve planejamento, né, na cidade. Não, às vezes o planejamento existiu. O que não existiu foi a gestão desse planejamento, a gestão desse plano traçado. Então, uma coisa é o plano, outra coisa é a gestão que se faz desse plano.
né? Então a gente tem que aprender a separar essas duas categoriazinhas e não confundir, porque se uma coisa não está funcionando na cidade, provavelmente é por uma falha de gestão e não de planejamento. A gente tem vários planos engavetados que só vão tomar, né, forma na cidade anos depois, né? Então, planos viários, planos rodoviários, de construções habitacionais. Então, isso tudo muitas vezes é pensado, né, por uma equipe multidisciplinar a partir das demandas da época em que foi pensado. Ainda tem isso, porque muitas vezes essas equipes elas se reúnem num determinado período em que a demanda é uma. Quando vai se implementar aquele projeto, a demanda já é outra, né? Então não existe assim, muitas vezes não acompanha as demandas da sociedade no momento em que é planejado, né? As ações não são feitas no momento em que são planejadas, porque depende de orçamento, depende de acordos, né, governamentais. Então isso tudo impede que a gente tenha um planejamento, né, assim, mais adequado ou perfeito para a sociedade, porque as coisas, muitas desses planos são engavetados esperando orçamento para que as coisas sejam realmente feitas. É isso. Muito bacana, né, pessoal? Então a gente percebe que para executar esse planejamento e para fazer a gestão desse planejamento urbano, a gente utiliza equipes multidisciplinares, pessoas de muitas profissões diferentes. Então eu vou deixar um desafio para você, né? Primeiro, se você fosse participar desse planejamento, que profissional você gostaria de ser? E outro, se você fosse participar do planejamento e da gestão do planejamento dessa metrópole onde a gente vive, quais seriam as suas prioridades? O que você acha que seria mais importante mudar na nossa cidade? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Até uma próxima!